Mergulhando no universo do direito. Entrevistas com especialistas no assunto. Direito no ar. Direito no ar. No ar, Heraldo Moreira, comunicando. Olá, meus amigos e minhas amigas do Direito no Ar, da Rádio Tibira, em sintonia com você. Iremos tratar do tema Prêmio REMAD, que é a maior premiação social do Maranhão. E para isso a gente convidou ninguém melhor do que ele, né? O ativista social Herisson Lindoso, que é quem está por trás desse tal Prêmio REMAD. Doutor Herisson, muito grato por ter aceito o nosso convite de tratar desse tema, o Prêmio REMAD, explicar exatamente o que é esse prêmio. Tem muita coisa aqui para a gente conversar, mas tradicionalmente no Direito no Ar, quando é a primeira participação do entrevistado, antes da gente entrar propriamente no tema da entrevista, a gente procura conhecer um pouco mais da pessoa do entrevistado, porque certamente a tua história de vida vai acabar tocando os corações de muitas pessoas e pode servir aí de norte para muita gente, né? E no teu caso, isso não é apenas uma expectativa, eu tenho certeza que é uma realidade, porque eu tive, assim, por parte do querido Gaudêncio, que é o teu assessor de imprensa, que combinou essa pauta conosco, ele já nos fez aí um spoiler, né, de que a tua história de vida é muito bonita, é muito digna e certamente muito estimulante para outras pessoas para pensarem assim, caramba, esse cara conseguiu tudo isso, eu também posso. Então, doutor Herisson Lindoso, a gente começa por aí. Eu queria que você falasse como que um morador de rua acaba se tornando membro do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas. Ok, professor Heraldo Moreira, muito boa noite e obrigado a todos e todas que estão assistindo ao programa. Fico muito feliz e muito grato, agradecido ao nosso amigo, né, o jornalista Gaudêncio Carvalho, por essa ponte que foi construída, né, entre nós, para nós, conosco. E, então, eu sou filho da ilha, nasci no hospital municipal de Djalma Marques, né, lá no centro da cidade. A nossa primeira morada foi no bairro da Liberdade. De lá nós nos mudamos para o bairro do Habitacional Turu, quando foi inaugurado. E ali no bairro Habitacional Turu, eu tive as primeiras experiências com substâncias psicoativas, ilícitas. Mas aos 6 anos de idade, eu tive uma experiência com o álcool. Onde? Dentro da família. Enquanto os pais e os filhos, os tios, né, participando das festas de fim de semana, festa de família, aí sobrava aqueles copinhos de cerveja nas mesas, e eu, pequeno, meus primos, a gente brincava em volta das mesas, e eu não sei o que foi a ideia de juntar os copinhos de cerveja, e a gente começava a juntar, e se escondia para beber. Então, numa dessas vezes, eu lembro que a mamãe me pegou, e eu estava sorrindo muito, e ela brigou comigo, né? Então, assim, é algo que eu lembro e é latente, né? Foi a minha primeira experiência com alguma substância psicoativa. Agora, ilícita, né? Foi aos 16 anos, no bairro. Eu tinha problemas com família, né? Com relação a pai, né? Eu tinha problema de paternidade. Então, eu só vim conhecer meu pai aos 16 anos, e foi justamente após conhecê-lo que eu tive uma experiência baseada nesse próprio momento conturbado, né? Não foi uma coisa muito bem planejada, bem organizada, e acabaram resultando problemas, né, com isso, e eu acabei fazendo o uso na rua, né, com os colegas, da maconha. Foi uma experiência terrível, a primeira vez, mas eu acabei insistindo. E a curiosidade foi levando,
a experimentações mais conturbadas. Depois, em 1994, quando chegou a Merla, eu acabei sendo um dos primeiros usuários, eu lembro disso, fato, porque a gente era da turma de sair na noite, né? Coqueiro Bar, lembra? Coqueiro Bar, Gênesis, Tucanos, Taj Mahal, né? Casino Maranhense, KGB. A galera acho que da nossa geração, né, Moreira? A gente acaba lembrando. Então, eu frequentava esses lugares e certa feita a turminha saindo apareceu e eu acabei experimentando também. Em 2005 foi também onde se tem historicamente, né, de relatos, onde provavelmente foi o ano em que o crack chegou em São Luís de forma pesada mesmo, e eu acabei também sendo um dos primeiros experimentadores na ilha. Isso é legal? Não, mas é um fato, né? E eu acabo que tenho uma experiência de montanha-russa durante dos 16 anos até os 34, né? Que foram, então, esse período onde da descoberta da substância, né? As dificuldades de relação com família, com a igreja. Eu sempre fui muito dado à religiosidade, sempre fui muito dado às coisas da fé, né? Na minha infância, eu acompanhava minha mãe na igreja católica, em seguida, ela indo para a igreja evangélica, eu fui acompanhando ela também, mas ainda mesmo assim, mesmo com essa relação que eu tinha, e era muito dado, sim, a questão religiosa, a questão da espiritualidade, mas não foi o suficiente para que eu me agradasse, me apaixonasse pelas drogas. Então, foi um processo muito dolorido, e aí eu estou pulando muita coisa para poder chegar na rua. E quando chego na rua, é porque em casa eu já não podia fazer aquilo que eu queria fazer. E isso é um fato interessante com relação a próprios moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua. Boa parte deles estão na rua porque não podem fazer em casa aquilo que querem e que gostam de fazer. Então vão para a rua, vão se entregar para aquela situação, para aquele tipo de convívio. Então, foi isso que aconteceu comigo durante 2 anos. Eu fiquei nas ruas de São Luís. Quantas vezes, quantos amigos, eu estudei no Colégio Batista. Em 2000, eu passei em 6º lugar no curso de Educação Artística da UFMA. Né? Fui aluno de Administração e Marketing no Selma. Eu fui o fundador da escola da escola de administração, da escola júnior de administração do curso de marketing ali no Selma da Coama, né? Então, eu plantei sementes que, de algum modo, minha vida com a droga, meu relacionamento com as drogas, me impediram de continuar. Né? Eu fui aluno de balé de Reinaldo Farai, eu fui membro do Coral São João, eu trabalhei no Teatro Arthur Azevedo, funcionário do Teatro Arthur Azevedo, no setor de adereçaria com Chico Coimbra. Então, eu fui aluno de Paulo César de Carvalho lá no DAC Prexai UFMA, né? Departamento de Assuntos Culturais da UFMA. E então eu acabei me permitindo sair de todos esses ambientes que eu mesmo conquistei com aquilo que eu gostava de fazer. Eu sou um artista, né? Pela arte optei também pelo paisagismo, né? E por conta do uso concomitante de substâncias, pelo abuso de drogas, né? Eu abandonei tudo, né? Então foi muito difícil tentar. E esse processo de montanha-russa se deu várias vezes. Eu subia, conquistava as coisas, fui trabalhar como mestre de cerimônias do governo Zé Reinaldo, aí estava lá muito bem, ganhou, Flávio Dino ganhou a primeira vez para deputado federal, aquela coisa toda, e eu trabalhei para ele na campanha, que de repente
como locutor, e de repente eu perdi tudo porque eu larguei um dia o serviço, eu saí de lá e fui para uma boca de fumo de São Francisco e nunca mais voltei. Dali eu passei numa situação tão drástica e terrível que eu acabei pegando pneumonia. Então, foram situações que eu não sou o único. Nesse processo de militância ou de ativismo, como queira, que eu acabei me envolvendo e que, com muito prazer e honra, eu já conheci advogados, professores, policiais militares em situação de rua. Não só aqui na capital, na ilha, né, mas em outras cidades do Maranhão e outras cidades de outros estados. Então, muitos sonhos são perdidos e são atrapalhados, destruídos por conta do excesso de abuso de substância. Então, eu sou um milagre. Estar vivo, para mim, é um grande milagre. E eu conto essa história do milagre também, eu acho que eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Então, como a tua pergunta, como eu saí de lá para cá, né? Logo em seguida, durante o processo de moradia de rua, um dia minha mãe e minhas tias foram no centro histórico. Eu tinha sido convidado pela dona Nenzinha. Ela foi a dona de um dos mais luxuosos cabarés do centro histórico. E quando a gente fala de cabaré, a gente está falando de um espaço mesmo que homens da alta sociedade frequentavam. E ela contava para mim quais eram, ou melhor, quais são, porque ainda estão vivos, aqueles que ali frequentavam, inclusive pessoas que vinham de outros países, atracavam no porto. Então, e ela também, ela é uma história parecida assim com a minha, porque ela acabou com tudo por conta da maconha, do crack, e o processo dela começou assim, com álcool, maconha, crack. E hoje ela tem 87 anos, parou de usar o crack, mas ela vive lá na casinha dela, no casario dela, no centro histórico. E um dia a mamãe bateu lá na porta e disse: Erison, tu quer mais uma chance? Eu disse: eu quero. E aí elas me levaram para a comunidade Crer, que existia ali no Maracanã, do Bispo Mário Porto, onde eu passei 7 meses. De lá o meu tio me buscou e eu passei mais 3 meses com ele no sítio dele, também no Maracanã, e assim foi o meu último processo de tratamento, que também envolveu o CAPS, que também envolveu esse milagre. Porque em uma madrugada, e eu passo a contar como foi este milagre. Numa madrugada do dia 31 de setembro, há 12 anos atrás, eu acordei e abri o livro de Lucas, no capítulo 5, e contava a história de um cara que ele morava no cemitério, na beira de uma praia. E Jesus apareceu lá e ele foi bater um papo com Jesus. E a Bíblia conta que ele era um cara que se feria com pedras, ele clamava por entre os sepulcros, e tantas vezes tentaram amarrá-lo, tentaram contê-lo, mas ele quebrava as correntes. Ele era um cara irreverente, vivia nu, e aquilo mexeu muito comigo. Eu me vi naquela cena, né? Um cara irreverente, que não obedecia, né? Um cara que era altamente desobediente, um invisível da sociedade que vivia por entre os sepulcros, e ali eu identifiquei, diagnostiquei as cracolândias que eu andava, né? As bocas de fumo, onde vivem ali espécies de pessoas que são até denominadas pelo próprio mesmo como zumbis, os zumbis da Cracolândia, e ali eu me identifiquei. Então eu tive um momento muito importante da minha vida em que eu compreendi que eu precisava obedecer. Ali a chave virou. Então eu precisava obedecer à assistente social que estava cuidando de mim, à psicóloga que estava cuidando de mim, ao psiquiatra, ao pastor, à minha família. Então ali deu a virada de chave, e esse foi o milagre. Então a dependência química, ela carece da necessidade do ser se autocompreender enquanto necessitado, doente e que precisa de ajuda. Então ele precisa declarar isso. Não foi fácil. Como eu falei, foram dos 16 até 12 anos atrás que eu vivi nessa situação. Então, em um momento aconteceu, né?
Então, para mim foi maravilhoso. A partir dali, logo em seguida, eu fui trabalhar, fui convidado pela vereadora Rose Castro, Rose Salles, para ser assessor parlamentar dela. E trabalhando com ela, o bispo Mariporto me convidou para ir para Goianira, estado do Goiás, abrir e administrar uma comunidade terapêutica. Então foi lá que eu comecei a dar os primeiros passos de conhecer a política pública sobre drogas. E em 2014 eu retorno para São Luís e começo em 2015 a visitar municípios. Nesse mesmo ano, o então prefeito Edivaldo Júnior me convida para ser membro do Conselho Municipal de Política sobre Drogas. Eu aceito e vou então conhecer essa política municipal em São Luís, e vou para Codó, criamos o Conselho Municipal em Codó, fomos para Itapecuru, criamos o Conselho Municipal em Itapecuru, e então eu percebi a necessidade da gente juntar os espaços que eu passei e que precisavam de melhorias técnicas, estruturais, administrativas, profissionais, que são as comunidades terapêuticas. Então, nós realizamos na Assembleia Legislativa o primeiro encontro maranhense de comunidades terapêuticas, proposto, inclusive, a pedido, né, ao então deputado Cabo Campos. Foi o primeiro encontro estadual, nesse nível estadual. Nós reunimos 31 comunidades terapêuticas. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos identificadas 87 comunidades terapêuticas e um monte de outras que são... Só um momento, que minha esposa sorriu ali. Como está gravando, pode dar um pause? Pode sim. Depois na edição eles cortam. Mas não tem problema não, porque assim, aqui também de vez em quando tu vai ouvir barulho dos meus filhos e tal. É espontâneo, é até legal isso, para mostrar que a gente não está produzindo a coisa é natural. Legal. Tá bom, então. Então, vamos lá. Então, após este evento, a gente começou a interagir mais com o governo e eu fui convidado em 2016 para fazer parte de um grupo de trabalho, né, bem no início de 2016, para fazer parte de um grupo de trabalho no Palácio do Governo, então, governador Flávio Dino, para que a gente pudesse construir as bases da nova lei do Conselho Estadual de Política sobre Drogas. Foi aí, então, que no mesmo ano foi sancionada a lei do Conselho Estadual. No ano seguinte, foi eleita a primeira estrutura do Conselho Estadual de Política sobre Drogas, né? E hoje nós estamos na terceira gestão do Conselho. Eu participei das duas primeiras, né, como membro, e agora estou, né, na qualidade de presidente. Logo em seguida, nós começamos a fazer articulações a nível nacional, descobrir o que estão fazendo, né, procurar entender as outras políticas de eixos, porque a política sobre drogas não é apenas CAPS, não é apenas comunidade terapêutica, né? Ela tem todo um processo que envolve muita gente e muitos setores, inclusive a academia, né, as universidades. E detalhe que em 2017 nós realizamos o primeiro encontro maranhense de política sobre drogas na UFMA, no Auditório Paulo Freire. 2 dias de muita atividade, de muita gente. Fizemos uma feira com órgãos do governo e da sociedade civil, levando seus serviços e projetos para a comunidade científica. Então, logo depois, veio a implementação, né, das políticas públicas em 2021 do Plano Estadual de Política sobre Drogas. E isso perpassando por escutas. Foram feitas 5 escutas pela Secretaria de Saúde, Governo do Estado. O Dr. Marcos Pacheco fez muita interação e articulação enquanto ele estava como secretário de Políticas Públicas, né? E nós tivemos um bom avanço. Então, a política nacional vem agora com o novo governo
propondo a criação do Conselho Nacional de Política sobre Drogas, com eleição para a sociedade civil e eleição para um assento do de conselhos estaduais. E eu fui eleito membro do Conselho Nacional de Política sobre Drogas pelos presidentes dos outros conselhos estaduais. Então, hoje mesmo tivemos reunião da comissão, faço parte da Comissão de Orçamento e Finanças, e estávamos discutindo a municipalidade, como levar fundos, dinheiro para os conselhos municipais. Porque é ali que está o problema, é ali que está também a solução. Né? E é isso, foi assim, muita luta, muita conversa, conhecendo as pessoas, sendo humilde também para reconhecer a necessidade de que eu não tinha conhecimento das coisas, precisando conhecer. Também foi peitando, foi lutando, foi desafiando gigantes existenciais aí, né, desse processo, que não é um processo fácil. A política sobre drogas, ela ainda é bastante periférica no contexto dos centros das atenções, mas as drogas ela é uma endemia, ou se não dizer pandemia, porque tu pode não ter muita gente morrendo, mas tu tem muita gente sofrendo. Pode não ser muita gente atuante, ativa, mas tem os codependentes que são os familiares. Então, é uma situação muito séria e que requer, de fato, bastante cuidado, bastante atenção e um rigor de urgência para esta tratativa. Maravilha! Como vocês puderam perceber, é uma história de vida muito digna e muito inspiradora para todos que estão nos acompanhando. Doutor Edson, eu particularmente, fazer aqui uma confissão, a minha única experiência com drogas ilícitas foi ainda na adolescência com o loló. Loló que nós mesmos fabricávamos na escola, porque no Marista resolveram inventar uma história de que no ensino médio a gente tinha que ter uma formação também profissionalizante. E aí tinha duas opções lá, e uma era análises clínicas. Então colocava a gente no laboratório para aprender a mexer com aqueles equipamentos, aqueles materiais e tal, e alguém acabou aprendendo a fazer o loló lá no laboratório, e a gente fazia e consumia. Não foi uma ideia muito boa, eu acho, da escola. Mas, assim, por essa inexperiência com drogas ilícitas, e o amigo tem uma profunda experiência, seja hoje no aspecto institucional, seja no passado como usuário, eu imaginava que, assim, drogas, inicialmente, aquelas drogas mais simples, vamos dizer assim, a maconha, por exemplo, e tal, não causa tantos danos, e a qualquer momento, se o cara quiser parar, ele para, como cigarro. Eu fumei durante muito tempo da minha vida também, e teve um dia que, de madrugada, eu acordei com vontade de fumar, que não tinha cigarro em casa. E eu saí no meio da madrugada para comprar cigarro. E na volta para casa, eu pensei assim, cara, isso não está certo. Eu saí no meio de uma madrugada correndo um risco enorme para ir comprar cigarro, então o cigarro está me dominando. Vou parar. E parei. Daquele dia em diante não fumei mais. Então eu imaginava que era assim, mas imaginava também que depois que você ultrapassava uma certa barreira, drogas mais pesadas, especialmente o crack, porque o crack, você usou uma expressão que eu achei muito interessante, porque é como eu vejo o usuário do crack. Eu vejo aquelas séries como The Walking Dead, por exemplo, aquele zumbi lá, que é um zumbi cinematográfico, hipotético, é o zumbi real do usuário do crack e tal. E eu imaginava assim, aquilo ali é um caminho sem volta. E aí vem você e mostra, não, é possível sim voltar de tudo isso, por mais enfiado que a gente esteja nessa situação, a gente consegue retornar e consegue vencer novamente. Você já tinha vencido antes, se afundou nas drogas e volta a vencer. Então, eu acho que tu tens que enfatizar isso, assim, com muito rigor, porque o usuário dificilmente vai estar vendo, ouvindo esse programa, mas as famílias que estão passando por esse problema, eventualmente verão, e elas podem fazer como a sua família fez.
eu vou bater mais uma vez lá na porta onde ele está e vou perguntar: Erison, você não quer uma outra chance? Então, de repente, isso aqui vai mudar, essa tua fala pode mudar a vida de forma positiva para muitas pessoas. Então, eu queria que tu enfatizasse isso, por favor. É possível deixar de ser um zumbi e voltar a ser um vitorioso? E você é a prova disso, Erison. Então, professor Geraldo, imagine uma mãe que para andar em casa e para se sentir segura, ela tem que andar com todas as chaves penduradas dentro do próprio vestido. Imagine todas as portas dos quartos trancadas dentro de casa e em várias e várias vezes a minha mãe teve que dizer para mim: olha, eu vou sair agora, eu vou precisar sair, você tem que sair comigo. Porque eu empurrava a porta, eu arrombava a porta, eu arrombava a janela. Então, o processo é muito dolorido de quem convive com um dependente de substância. É muito dolorido. E, porventura, algumas pessoas que estão nos assistindo, que sejam de classe média alta, né, podem pensar assim: isso acontece comigo e eu aconteço com ela. Isso eu não sabia que acontecia assim com outras pessoas, mas não. Não é só na periferia ou nas classes mais pobres ou menos favorecidas que isso ocorre. Talvez até muito pelo contrário. A questão é que os mais abastados, eles conseguem esconder e camuflar os seus problemas internos familiares. E eu estou falando isso, talvez até pelo nível de pessoas que assistem ao teu programa e que estão com seu familiar sofrendo e que sofre junto com ele e que não sabe para onde recorrer ou o que fazer mais. Né? De fato, existe caminho. E não precisa ser a primeira porta que você bate e depois fecha. Você precisa ter resiliência. E foi justamente essa resiliência, e primeiramente até em minha própria família, que gerou essa virada de chave. Mas veja vocês, a minha mãe passou 2 anos, 2 anos e meio, já haviam dito até para ela que eu já tinha morrido. E, de repente, alguém falou: eu olhei Erison no centro da cidade, e elas vieram atrás de mim. Sabe? Então, o processo de prejuízo econômico, social, familiar, espiritual, de saúde mental, que a minha família experimentou, gente, foi o nível mais hard que se pode imaginar. Tá? Então, de todas as situações possíveis que eu poderia fazer, acho que eu só não matei. Mas outros crimes eu cometi por conta dessa paixão avassaladora. Uma vez uma psicóloga perguntou para mim: Erison, o que você acha da droga? Aí eu salivei na boca e disse: maravilhosa. Desculpa, doutora, mas é a coisa mais maravilhosa do mundo. Eu amo. E ela respondeu: você foi, de 30 entrevistados, você foi a primeira e única pessoa que falou a verdade, que mostrou sinceridade, honestidade com essa resposta. E é verdade. Não tem para onde correr. Você vê até pela própria mídia, quando trabalhava muito bem o tabaco, né? O cigarro Marlboro, o cara bonitão, no cavalo, né? Hollywood, né? Um helicóptero, uma mulher bonita do lado de um cara com cigarro na boca. Isso tudo é porque ele está atrelado ao prazer, e essas substâncias elas fazem as conexões no cérebro
que geram, que camuflam os prazeres que nós temos em nosso próprio organismo. Nosso próprio organismo, ele gera as nossas próprias drogas. Então, como a gente tinha combinado de falar aqui as coisas muito claras e muito simples, eu estou falando de forma muito clara, de forma muito simples, esses efeitos no organismo e como isso, como é que a gente lida com isso nele. Eu substituí o prazer sexual pelo prazer do crack. E são vários orgasmos a cada trago, a cada fumada. E o orgasmo é aqui, no cérebro. A taquicardia que ele causa, a euforia, por mais que seja de segundos ou poucos minutos, mas é verdade. Então são prazeres artificiais, momentâneos, e que causam uma série de euforias e sentimentos que a gente pode chamar de maravilhosos. E qual o problema disso, então? Se é tão gostoso, se é tão bom? É o resultado. Está aí a minha própria história, né? Eu tenho 12 anos de vida. Eu tenho 47 anos de existência. E aí? Você vê o quanto eu perdi lutando para me afastar de uma coisa que eu era apaixonado. Vê se tem cabimento. Vê se tem cabimento uma coisa dessa. É como a gente discutir, de repente, o porte. Aí, juridiquês, né? Jurídico. É como discutir o porte. Né? Quanto de morte que eu posso levar? Que eu posso conduzir comigo? Entendeu? É muito técnico lidar com uma situação dessa e você não pode falar com quem já está no cemitério que morreu ou por causa de alguém que usou ou morreu porque usou. Eu me lembro de uma menina de 12 anos que ela usou loló no Casino Maranhense e morreu. Teve ataque cardíaco. Ela morava lá no Recanto dos Vinhais. Eu não a conhecia, mas eu fui no velório. Porque o impacto foi muito grande na galera. Tá? Então, era máquina de descascar alho, lembra? Ela estava lá com a galera, tinha 12 anos, foi cheirar loló. Morreu. Então, ela não era uma abusadora, ela não era uma dependente química. Ela foi pega de surpresa. O coração não resistiu ao choque da substância em seu organismo. Entendeu? Então, assim, é um assunto muito, mas muito delicado. Muito sério. Entendeu? A família precisa acordar para o detalhe de que enquanto há vida, há esperança. E por quê? Porque se a minha mãe tivesse me abandonado de fato, hoje não tinha o Prêmio Remade. Hoje nós não tínhamos... Hoje, inclusive, no dia de hoje, de manhã, houve audiência pública indígena nos territórios Cricati. E quem está lá? O vice-presidente da Remade, Arivaldo Júnior. Não pude, que eu estou aqui lidando com outros detalhes. Nós estamos construindo as placas do Prêmio Remade com acolhidos de uma comunidade terapêutica. Eles estão aprendendo o ofício de trabalho com resina, trabalho artesanal com resina, um professor, e eu estou acompanhando. Hoje eu tinha essa live, então eu não podia estar lá. Nós estamos uma rede. Então eu estou como cabeça, por enquanto, e humildemente. Mas se minha mãe não tivesse acreditado em mim, sim, alguém poderia estar no meu lugar, mas não seria eu. Então eu estou muito feliz em poder dizer para você que está assistindo que há esperança e e se você conhece uma mãe, uma esposa, um marido, um filho que tem o seu parente, que tem o seu aderente, o seu super amigo que está se perdendo para o uso de cocaína, o uso de remédios controlados, o uso de barbitúricos, né, de
benzoolíticos, qualquer outro tipo de substância, entre em contato com a gente. Fale com o professor, ele vai me encontrar, ou fale comigo também. A gente está aqui para ceder um pouco do nosso tempo para você que pensa que tudo está perdido, quando não está. Quando você deixou de se amar, porque você está perdendo seu filho. Não se ame. Você é muito querida. Você é muito amada. Tem muita gente que te ama. E se seu filho está assim, também foi uma escolha. E você precisa estar muito bem para você cuidar dele. Entendeu? É gostoso pensar assim também. Então, a codependência, ela meio que cega a pessoa, que ela não consegue enxergar e pensar em outra coisa. Ela sofre pelo dependente químico. Ela vive em função de, será que ele já comeu? Será que onde será que ele está dormindo? E ele não está nem pensando em você. E você está deixando de viver, você está deixando de ser feliz, você está deixando de viajar, você está deixando de cuidar dos seus outros filhos, de cuidar do seu marido, porque você está conectada mortalmente a um ser dependente químico. Traz ele para a gente. Vamos tentar cuidar dele. Né? Porque eu, como um zumbi, minha irmã, quantas pessoas, professor Moreira, passavam por mim no centro histórico, estudaram comigo no Batista, né? Trabalharam comigo em alguns lugares, e eu chegava lá e pedia um trocadinho, pedia até para lavar o carro da pessoa. E ela se constrangia, chorava às vezes, mas não tinha coragem de dizer, entra aqui. Então, eu passei por cenas assim. Por outro lado, também eu experimentei pessoas maravilhosas que abriram a porta da própria vida para me dar uma oportunidade, me dar uma chance. Então, assim, tudo aquilo que eu vivi, que eu experimentei, hoje eu tento dar para o outro, dar ao próximo, tá? Aquilo que eu recebi e também aquilo que eu gostaria que fizessem comigo, ou não fizeram, ou também estão fazendo. Sabe? A minha vida a palavra é gratidão. É gratidão. Estar aqui com você nesse momento, professor, é fruto da gratidão que eu tenho a tudo que fizeram por mim, que é esse milagre que Deus permitiu. Esse milagre que é a ciência. Esse milagre que são as drogas que curam, que tratam, né? Os remédios que são prescritos pelos médicos psiquiatras, que são muito importantes, os remédios homeopáticos que cuidam da gente também, né? Então, as frutas e tudo mais, tudo céu, todo sol, todo azul, né? Esse é o grande milagre. Estarmos vivos é uma coisa maravilhosa, e hoje eu respeito isso tudo. Uma filha de 7 anos, uma esposa de 30, então é uma vida que eu tenho hoje com amigos de verdade, com parceiros, com a atenção, né, das pessoas para quando eu chamo a atenção delas por algo, né, como a provocação do Prêmio Remage. Daqui a pouco a gente vai falar mais um pouco sobre isso. Mas essa experiência, ela tem como um fruto do passado muito podre, muito ruim. Muito ruim. Mas a gente mastigou, né, com a minha mãe, com os meus irmãos, e nós superamos esse processo. Maravilha. Estamos conversando com o doutor Edson Lindoso, ele que é, dentre outras coisas, ativista social. Está conversando conosco sobre o Prêmio Remade, a maior premiação social do Maranhão. Bom, depois desse depoimento belíssimo, muito importante, que certamente vai mudar a vida de muita gente, acho que a gente agora pode e deve entrar no tema da nossa entrevista, que é o tal Prêmio Remade, que é uma sigla, né? REMADD. Eu queria que meu amigo, por gentileza, explicasse como surgiu, o que é, inclusive a sigla, né? Então, eu acabei de receber um áudio aqui de uma mãe de Codó. O CAPS, Você meu tá filho ouvindo? também tá totalmente perturbado. Eu tô aqui em Codó, não sei o que fazer.
que eu posso fazer, por favor? O promotor disse que não vai retornar ele para lá, não sei, vou internar no hospital psíquico, no hospital lá, para ser acompanhado. E lá ele não tem parente nem aderente, Jair. E aqui Deu para ouvir? tiraram todos os pessoal. É uma mãe desesperada com um filho que está nas drogas e estão me pedindo ajuda aqui. Então, o promotor já não sabe o que fazer. Então, a saúde não sabe mais o que fazer. Então, a gente tem que continuar pensando, tem que continuar firme, né? Tem que continuar ofertando esperança para uma mãe dessa. Porque o que vai fazer? Então, as políticas públicas, elas são muito importantes nesse momento. E é o que é o ativista Jair Ribeiro, lá de Codó, que acabou de me mandar. Ele é um premiado do Prêmio Remade. E a gente está conectado o tempo todo. Tem gente que nem dorme. Ele é um desses, né? Que o tempo todo está buscando ajudar as pessoas. E o Prêmio Remade, ele nasceu com a perspectiva, com a motivação de provocar a sociedade civil a enxergar essa causa, essa política pública. Simples. Como? Juntando muita gente que faz isso. Então, nunca foi fácil realizar um prêmio desse. Porque eu nunca pensei em menos de 10 pessoas para serem privilegiadas. Até porque, se tu pega só 10, outras 10 vão ficar chateadas. Por que não eu? Porque só uma, na categoria X. Porque só essa, né? Então, eu sempre me vi assim, bastante preocupado com esse detalhe. Então, o Prêmio Remade, a primeira execução foi em 2016, aconteceu no auditório da FIEMA, reuniu 130 premiados em 8 categorias iniciais. Depois, em 2017, aconteceu no Teatro Municipal, no Centro Histórico, no centro da cidade, né? Foram 170 premiados. E em 2018, que aconteceu em janeiro de 2019, aconteceu no auditório do Ministério Público, na Procuradoria-Geral de Justiça, e reuniu 182 premiados. Então, como você consegue perceber, está numa crescente. Só que desse ano, de forma diferente, a gente fez alguns detalhes. Muita gente faltou, cerca de 20 pessoas faltaram ao prêmio de 2019. Então, a gente tem que fazer alguma coisa. Vamos fazer um edital. E nós lançamos um edital do prêmio, explicando a motivação, explicando as categorias, dando tempo, dando prazo e solicitando relatório de atividade. Por quê? Aí a gente teve a ideia. Não, então vamos dar mais voz e mais força, notoriedade, legitimidade, credibilidade a esse prêmio. Vamos fazer um relatório e encaminhá-lo ao Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, ao UNODC. Inclusive, eu estive ano passado na primeira reunião de presidentes de conselhos estaduais, aconteceu na UNODC em Brasília. Então, não existe um prêmio com essa grandiosidade e nesse contexto social no Brasil. O primeiro prêmio sobre drogas em São Paulo aconteceu ano passado. E eles se espelharam em nós. Havia um prêmio da Jovem Pan, mas foi até 2017. E nós não temos outros locais, outros estados que fazem algum tipo de mensuração nesse sentido. Foram os únicos mesmo, São Paulo, Minas Gerais e o prêmio da Jovem Pan. Então, o Maranhão sai na vanguarda, porque traz várias categorias, são 10 categorias principais e 3 especiais, e ela, então, premia pessoas, profissionais e instituições privadas e do setor público, associações sociais, associações profissionais, conselhos de classe, né, que atuam com destaque
na política sobre drogas. Nas categorias prevenção, cuidado e acolhimento, inserção e reinserção sociofamiliar, redução de danos sociais e à saúde, espiritualidade e grupos de mútua ajuda, comunicação e literatura, políticas públicas, justiça e segurança. E como sempre eu começo a esquecer. Tem duas que eu não estou lembrando agora aqui, mas eu vou puxar a minha turminha aqui do Word para eu pegar todo mundo aqui direitinho, né? As categorias aqui são... Vamos ler de novo, então. Prevenção, cuidado e acolhimento, tratamento e saúde mental, inserção e reinserção sociofamiliar, estudos, pesquisas e avaliações, espiritualidade, grupos de mútua ajuda, redução de danos sociais e à saúde, comunicação e literatura, justiça e segurança e, finalmente, políticas públicas. Essas são as 10 categorias que as pessoas que se inscreveram. E as outras 3 é a categoria In Memoriam, de 2019, que foi o último prêmio. Agora, nós estamos relembrando, trazendo à memória e dando devido respeito a pessoas que atuaram na política sobre drogas e morreram, né, que faleceram, a maioria, inclusive, vítimas do Covid. A categoria Resiliência, nós estamos trazendo 7 histórias de sucesso que foram resgatadas das drogas por meio ou da espiritualidade, ou de comunidades terapêuticas, ou do CAPS, álcool e drogas, ou dos projetos relacionados à população de rua, como Justiça Restaurativa, o Centro Pop, o Movimento Nacional de População de Rua. Então, eles indicaram nomes de pessoas que estão hoje muito bem de vida e que são também, assim como eu, exemplo, né, de sucesso dessa luta. E a última categoria é a categoria parceiros da vida. São parceiros da Remade, são pessoas de notoriedade na justiça, na justiça social, na integridade humana, que a gente entendeu de presidentear, de convidar para estar conosco nesse dia e que merecem destaque no estado do Maranhão. Isso totaliza 222 pessoas que estarão recebendo o prêmio no Teatro Arthur Azevedo, no dia 7 de fevereiro, a partir das 19 horas. Que desafio, né? Bom, como o programa está sendo gravado hoje, 18 de janeiro, mas só irá ao ar no dia 11 de fevereiro, já terá acontecido a premiação. Mas isso não quer dizer nada, porque o importante é que as pessoas saibam que existe o prêmio, não é? O funcionamento, o propósito, como é que ele surgiu, enfim. Eu imagino que seja muito complicado, doutor Erison Lindoso, não só a logística, né, de tudo isso, edital, acompanhamento disso, dos relatórios, a escolha, a premiação, os detalhes, né? Você dizia agora há pouco que está acompanhando aí até a confecção dos prêmios em si, que serão entregues fisicamente a essas pessoas, mas também, claro, o custo disso tudo, não é só o custo do cuidado, do carinho, da atenção, do tempo, é o custo financeiro, porque isso, claro, demanda recursos financeiros. Como é que vocês conseguem financiar tudo isso? Nós temos parceiros. E graças a esses parceiros é que a gente está juntando força e fazendo com muita humildade, todo o processo, entendeu? Euena, vocês estão atrapalhando a minha concentração. Então, aí nós temos a equipe
dos diretores da Remad, que se dividiram em algumas tarefas, nas tarefas, e temos os parceiros que estão atuando nas necessidades, né, do processo. Por exemplo, ele vai ser transmitido ao vivo. Então, nós temos um parceiro que está cuidando das câmeras, né, da transmissão ao vivo no teatro. Nós temos o outro parceiro que está cuidando das fotografias de todo o evento. Nós temos as emissoras de TV e de rádio que estão divulgando o projeto. Então, isso tudo custa muito caro e não tem valor. Não, não tem valor o que cada parceiro está fazendo, mas cada parceiro fazendo um pouquinho está construindo isso tudo, entendeu? Por exemplo, na categoria comunicação, a gente premia as emissoras de TV e de rádio. E não é uma forma da gente querer trocar a divulgação do evento pela propaganda, pela transmissão, por estar lá cobrindo, não. É porque ela já faz isso. Ela faz isso todo dia. Mas eu não me lembro de nenhum projeto, de ninguém premiar a Rádio Timbira. Eu não vi ano passado a Rádio Timbira ganhar prêmio nada. Eu posso estar errado. Mas eu não me lembro. E isso é algo que eu ouço de vários amigos e pessoas que a gente está lidando. Rapaz, olha, eu nunca vi premiarem a TV Mirante. Só a própria Globo. Né? Mas aqui no Estado, reconhecimento, alguma coisa. Né? Então, a Remad faz isso. Mas ela faz também porque ela necessita de que todo esse elo esteja conectado. Porque tanto as emissoras precisam de comunicar fatos e ela precisa de que esses fatos cheguem até ela. Então a gente acaba conectando os projetos que estão próximos a nós e que atuam nesse eixo da política de drogas e que podem chegar até ela. Nós somos, então, uma ponte. Então, essa conexão tem sido muito importante. Né? Então, pela própria internet, as pessoas que estão recebendo o prêmio estão divulgando o prêmio. Então, assim, aquilo que a gente tem mais de custo mesmo, né, a gente acaba que alcança os parceiros, tem gente que espera o prêmio. Desde 2019, nós temos um presidente de uma instituição que ele briga comigo. Esse ano não passa de tu não fazer o prêmio. Esse ano tu faz. Entendeu? Então, assim, é custoso, né, como dizem. Eu já estou alguns dias aí dormindo tarde, acordando cedo, mas muito satisfeito, porque a gente sabe que o resultado ele será motivador. Nós já estivemos com o vice-governador, que nos recebeu em sua sala, agora enquanto governador interino, né, substituindo o governador Brandão, e ele já confirmou presença, né, ele vai receber a placa enquanto secretário de Educação, pelos trabalhos executados pela Secretaria de Estado de Educação, através dos projetos na área de prevenção a drogas, né, nas escolas. Inclusive, nós temos 3 escolas, uma de Codó, uma de São Luís e outra de Icatu, que estão recebendo o prêmio também, né, que receberam o prêmio também. Maravilha. Olha, doutor Erison, conversa muito boa, muito gostosa, e quando é assim, a gente nem percebe que o tempo passou. Nós estamos chegando ao final do nosso programa. Só queria que o amigo aproveitasse a oportunidade para destacar como que as pessoas podem entrar em contato sobre o prêmio, sobre o trabalho dos conselhos federal, estadual, municipal de apoio aí à política contra drogas. Então, vocês podem acessar o Instagram da Remad, REMADDMA,
Remad MA, é o nosso endereço do Instagram, é o mesmo endereço do Facebook. Pode entrar em contato conosco pelo telefone 98 DDD 9 8870 0000. E nós podemos ir ao seu município e levar ao prefeito, levar à Câmara de Vereadores a proposta de implementação da política sobre drogas, do plano municipal de política sobre drogas. Precisamos contar também com o apoio da OAB, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público nos municípios. Isso é muito importante. São operadores do direito e da justiça, e nós sempre temos contado em onde temos chegado. Não é à toa que 7 promotores de justiça estão recebendo o Prêmio Remad este ano, 3 juízes, né, e projetos muito exitosos, e uma desembargadora, né, com projetos muito exitosos. Então, para além disso, nós temos também uma advogada, a presidente da Comissão de Segurança Pública, Vanesca, que também está recebendo o prêmio, e somos muito felizes por isso. Então, a importância é que a gente implemente as políticas de drogas relacionado à questão de prevenção, de tratamento, de cuidado e acolhimento, pesquisa, né, que são muito importantes nessa gestão pública e também nas gestões privadas. Então, agradeço ao professor Moreira pelo tempo, pela dedicação, pelo trabalho que você tem feito, e que o Poder Superior possa estar abençoando sua vida, da sua equipe e desse programa que é fundamental para a sociedade maranhense. Maravilha! Conversamos com o ativista social Erison Lindoso sobre o Prêmio Remad, que se configura como a maior premiação social do nosso estado. Então é isso, um forte abraço a todas e a todos, e até a semana que vem com o seu Direito no Ar.